Pac-Man é uma das franquias mais antigas dos videogames, sendo também o primeiro mascote dos videogames. Atualmente se envolve em umas coisas muito boas, com Pac-Man World Remake, que mostra que sim, o Pac-Man consegue viver nos dias atuais, e é uma franquia que ainda continua tendo uma relevância muito forte, já que ele aparece em filmes e referências em si. Só que tem um porém, Pac-Man após o World 3 entrou numa era meio sombria no sentido de falta de conteúdo. O que eu quero dizer? Pac-Man é um universo meio morto, para dizer a verdade, porque assim, primeiro vamos em partes para vocês entenderem. Pac-Man nasceu em um jogo 2D que fez muito sucesso na época e até hoje é muito lembrado como o primeiro mascote e por aí vai. E nesse início, Pac-Man não tinha muita coisa que realmente expandisse seu universo, porque também essa época aí era muito diferente do que é hoje. Nessa época os videogames tinham outra cara. Não se tinha muita ideia do que evoluir nessa franquia, porque essa franquia era conhecida como um jogo de labirinto, onde ele tem que comer todas as frutinhas e fugir dos 4 fantasmas que tentam pegar ele. Era isso o Pac-Man dessa época. O máximo que tinha de coisas diferentes além dos jogos de labirinto era o Pac-Man Ranch, Pac-Man Mini Adventure, Pac-Man Time e os joguinhos educativos do Pac-Man. Era isso que tinha no Pac-Man na época. O que tinha mais de comum era o jogo de labirinto do Pac-Man, que é não só um negócio que é a marca da cara da franquia, mas era a única coisa que dominava a franquia, e os jogos de plataforma era raro, para dizer a verdade. No entanto, a chegada do Play 1 veio o Pac-Man World 1. E com isso meio que mudou a cara da franquia para sempre, porque lá foi o que moldou a franquia do que é hoje em dia. Porque Pac-Man World estabeleceu coisas que não tinha na franquia. Estabeleceu uma coisa que era exclusiva dos desenhos, que era a Pac-Família, que depois desse jogo se tornou algo padrão na franquia em si. Tem a Pac-Família, tem do Pac-Man, a mulher dele, e os filhos, e os amigos e animais de estimação. Também estabeleceu que Pac-Man tem sim história para contar, que os outros jogos tinham também histórias, mas não eram histórias que realmente uau, mas aqui deu uma leve evoluída. Não foi uma evoluída dos grandes, mas deu uma nova cara na franquia. Também, pra mim, o foco desse vídeo também é o cenário e o universo em si do Pac-Man, porque o World 1, ele estabeleceu que sim, Pac-Man tem coisa para ser explorada nesse mundo. Porque os outros Pac-Mans, não que não exploraram, eles só não tinham muita capacidade, porque eles eram jogos 2D, e não que o 2D também não tenha capacidade. Mas o World, ele conseguiu explorar muito melhor em comparação aos outros. E mesmo que os cenários não sejam icônicos, ele mostrou que sim, tem vida nesse universo do Pac-Man. Porque a gente tem ambientações que tem piratas, uma parte que se passa no espaço, uma cidade de palhaços, umas fábricas que tem no universo Pac-Man, estruturas e templos antigos, um cemitério que mostra que sim, podem morrer gente no universo Pac-Man, e essas coisas que mostram que sim, o universo do Pac-Man é rico, ele pode ser explorado. Pode parecer bobo o que eu tô falando, mas isso aqui é importante no universo de um videogame. Porque às vezes a fase, ela não só mostra o que é aquele universo, como as estruturas do universo funcionam, mas também mostra que tem algo para ser explorado nesse universo. E Pac-Man World 1 mostrou que sim, tem potencial para ser explorado. E com isso veio o World 2, que o World 2, apesar dele não ter explorado muito o universo do Pac-Man, ele ficou muito mais na zona de conforto, porque ele tem tipo fases tipo a fase da floresta, a fase do gelo, a fase do vulcão, a fase da água. Tipo, não tem muito que explorou esse jogo. O máximo que podemos dizer que ele explorou foi a fase do Halloween, mas no geral não tem problema um jogo querer ficar na zona de conforto. O World 2 explorou levemente seu universo, mostrou que tem mais Pac-Mans além da Pac-Família, mas no geral é um jogo simples que explorou o universo Pac-Man. No entanto, o World 3 ele tem uma peculiaridade, ele foi um Pac-Man que, apesar de ele ter errado muitas coisas, ele foi um Pac-Man que se arriscou. Ele se arriscou tentando criar cenários novos, uma ambientação mais pesada, se é que podemos dizer assim, que ao mesmo tempo funcionou e não funcionou. Ele foi um Pac-Man que tentou algo diferente, principalmente na parte da sua história e personagens, porque os personagens, se você para pra ver, eles são muito diferentes além das bolinhas amarelas que vimos no Pac-Man World, mostrando que sim, tem outros tipos de raças, outros tipos de bichos, além das bolinhas amarelas que vimos. Tem áreas que mostram que tipo, tem mais coisas além do básico que vimos nos outros jogos, porque temos um vulcão com esmeraldas, uma aldeia ou umas mini cidades que tem nas montanhas, algumas fábricas que mostrou que tem nesse universo do Pac-Man. O World 3, ele conseguiu mostrar que sim, tem muita coisa que dá pra explorar ainda em Pac-Man. Não é só o básico do básico que consegue fazer o Pac-Man, mas sim algo a mais que poderia ser explorado em um World 4.
E aí que nasce o problema, porque depois do World 3, Pac-Man entra numa zona de conforto tão forte que os jogos seguintes do World 3 literalmente são jogos de labirintos e acabou, não tem exploração, não explora o universo, não explora os personagens. Óbvio, tem exceções? Tem, mas essas aí são tão minúsculas que ninguém lembra, pra dizer a verdade. Tem a série Fantasmagórica, que essa aí a gente vai falar mais futuramente, mas Pac-Man entra numa zona tão forte de desconforto que tipo, não explora o universo mais. Ele não tenta sair da zona do que deveria ser mais explorada. Um jogo que explora o seu mundo e os seus personagens. Eu não tô pedindo tipo uma exploração a nível de um Mega Man, que os personagens evoluem do X, que começa inexperiente na área, ele ainda tá aprendendo, mas depois ele evolui ao longo dos jogos. Não, eu não quero isso, eu não quero, sei lá, um Pac-Man que nasce tipo feliz e depois acaba todo tristão, todo nervoso. Não, eu quero uma evolução normal, uma evolução que dá pra sentir que mesmo não sendo grande, ela amplia o universo Pac-Man, explora temas de fases diferenciados, os personagens são evoluídos levemente, esse tipo de evolução que podia ter em Pac-Man, mas não tem. Não seria legal um jogo que explorasse talvez, sei lá, o passado da franquia, coisas antigas que aconteceram no passado e vão voltar no presente, evoluir mais a relação dos personagens com a gente, e essas coisas podia ter em Pac-Man, mas eles não fazem. Agora, na parte dos personagens é meio complicado, porque Pac-Man, apesar de ter personagens levemente carismáticos, eles não são explorados, porque o Pac-Man e a mulher dele, eu passo o pano, eles tiveram seus jogos próprios e em especial o Pac-Man em si. O Pac-Man sim você consegue deduzir do que ele gosta de comer muito, ele gosta de salvar o mundo, explorar o mundo em si. Já a mulher dele, ela não é muito exploradora, mas ajuda quando deve ajudar, ela é mais da família, tipo, ela cuida mais dos filhos. É uma ótima dançarina ou é bailarina, eu não lembro agora qual dos dois, mas ela gosta disso. Tipo, tem esse carisma leve entre os personagens. O problema é quando a gente pula pros outros, porque o Pac-Man Jr., sei lá, ele tem sim carisma, ele tem suas características, só que elas não são exploradas nos jogos. Tipo, você lembra de alguma característica que ele gosta? Você lembra de algum dom que ele faz? Você não lembra. Ele teve até um jogo dele, mas é um jogo 2D de labirinto, então não explora quase nada do personagem, pra dizer a verdade. É um personagem que tipo, você sabe que ele existe, só que ele não tem muito o que oferecer na franquia. A mesma coisa com o bebê. O bebê eu passo o pano, porque tecnicamente o bebê ainda tá crescendo e ainda vai ter suas características, então eu passo o pano. Aí tem o professor, que ele é... O professor não tem muito o que falar, ele é o espertinho entre o universo do Pac-Man. Já os fantasmas, ele já tem um leve carisma também. O vermelho é o líder e o que tenta sempre vencer do Pac-Man, sempre tentando pegar ele nos labirintos. E também talvez o que tem menos paciência. A Rosinha é mais fofinha do trio, mas também é mais espertinha. E parece que depois do Fantasmagórico, bem que influenciou agora dela gostar do Pac-Man. É, tomar que a mulher dele não saiba, mas tipo, influenciou esse lado dela agora. O azul gosta mais da natureza, ele não é tolo, mas ele também não é um cara que liga muito para perseguir o Pac-Man, ele prefere ficar mais no seu canto. E o laranja, ele é o mais tolinho e mais idiota, ele é o mais bobão, para dizer a verdade. Ele não liga muito para perseguições e nada, ele quer ficar no seu canto para não ter nenhum problema. E é o mais preguiçoso em si. Vocês perceberam o padrão? Eles têm sim características, só que a característica deles é muito simples. Funciona? Funciona. O problema é que eles não são bem explorados. Em especial a Pac-Família, que a Pac-Família, tipo, sei lá, os relevantes só é o Pac-Man e mais ou menos a mulher dele. E só, não tem muita relevância os personagens. Apesar de não me incomodar muito, eu acho que poderia ter uma leve relevância a mais em algum jogo futuro. Mostrar que eles têm mais funções além dessas funções. Tipo, ter um jogo próprio do Pac Jr., mostrando que ele é muito mais do que apenas um garotinho. Tenha algo, algum jogo que mostre que esses personagens são muito mais do que são. E agora vem o problema, porque vocês perceberam já isso. O Pac-Man não explora direito o seu universo, os personagens são simples demais. E os caras da Namco têm a cara de pau de lançar um remake de uma franquia que literalmente não tem quase nada explorado nesse universo. E sabe qual é o pior? É um remake clichê. Porque os personagens, as tramas são clichê. Porque o desenho eu passo até um pano. Já os jogos já não passo muito pano não. Mas assim, eu vou falar do universo em si, dos jogos e da animação não vou falar muito não. Mas assim, o universo em si, a ideia era seguir a onda dos remakes que estava tendo da época, como aquele remake horroroso do Bomberman.
que fizeram remakes de muitas franquias dessa época, e com isso Pac-Man foi uma delas. Só que assim, o remake nasceu primeiro na animação, que pra mim funcionou no que ela quer ser, só que nos jogos não foi muito lá essas coisas não. O primeiro jogo não é lá essas coisas, infelizmente, tanto que ninguém lembra direito desse jogo. Só que tem um problema nesse universo assim. A ideia de um remake é superar o original, e esse remake ele dá um gosto de ele nem tentou superar. Porque vamos pegar o remake do DuckTales, ele pegou aqueles personagens e o universo em si e ampliou a níveis muito mais altos. Porque pega os trigênios do original. O do original eles tinham mais ou menos a mesma personalidade. Eles eram brincalhões e eram escoteiros. No remake, o vermelho é o escoteiro e é o mais que se esforça. O verde é o mais preguiçoso, mas também é o mais esperto entre todos. E o azul é o mais brincalhão, mas também talvez ele leve mais a sério determinados assuntos. Viu? É o mesmo personagem, são os mesmos personagens, só que com características muito melhores que o original e mais complexos que o original em si. Desse remake do Pac-Man, é literalmente assim: o protagonista da série, a amiguinha dele que é a Jenny que gosta dele, o amigo fortão dele que é o amigo fortão dele e só. O professor que agora virou o cientista da série e ele é meio brincalhão e bobo. O ajudante do cientista, o mascote do cientista, o prefeito da série. Tipo, é isso aí que essa série é. Ah, e também o vilão da série. É literalmente isso que é a série. Ele pega as coisas mais clichê e só isso que ele faz. Ele não evolui os personagens direito. Ele é um universo que não explora o universo em si do Pac-Man. As únicas coisas boas que ele explorou foi os fantasmas, que são OKs da série. A ambientação, que sinceramente eu gosto um pouco da ambientação, mostra que tipo tem um mundinho nesse universo. E os personagens, que pra mim é a melhor coisa do desenho, do design deles. Porque mesmo não gostando muito deles, pelo menos o design dos personagens em si, dos NPCs, cada um tem o seu estilo, porque não é só um amarelinho, porque tem azul, vermelho, roxo, preto, tem vários. Mas falando sério, esse universo não deveria existir, porque o universo original ele já não explora direito o que ele tem pra explorar, então isso aqui é pior literalmente. Poxa gente, o Pac-Man tem um cara que faz bullying com ele. Sério, esse universo nem deveria existir junto com os jogos. Assim, o primeiro jogo eu acho que ele é bem ruizinho, pra dizer a verdade. O segundo jogo eu já não sei dizer se ele é ou não é bom, então eu não prefiro opinar em cima desse jogo, mas acredito que ele consegue ser melhor que o primeiro. E é isso, Pac-Man. Essa franquia sofre muito com uma falta de complexidade, ou algo que faz essa franquia ser muito maior do que ela é. Porque pega Mario, Sonic, principalmente o Mario. O Mario ele explora o seu universo, porque a gente já viu galáxias, já viu uma cidade de chapéus, explorou os esgotos, explora tudo que o Mario consegue explorar. Sonic é a mesma coisa, e Pac-Man tá na mesmice desde o Pac-Man World 3. Infelizmente até o momento não tem um quarto jogo. Mas e você, concorda com o que eu falei sobre a franquia? Acha que a franquia Pac-Man deveria explorar muito mais seus personagens e o universo em si? E principalmente, acha que isso aqui deveria existir? Eu acho que não, porque se nem explorou o básico, imagina explorar uma coisa que literalmente nem explorou direito.